Agora eu já vou começar a gravar, né? Se não ouvido, não, de poner para gravar. Bueno, hoy naturalmente es la continuidad de la unidad 6, que es una unidad muy interesante. Que bem que vamos se interessar aí por la unidad 6. Então, eu vou compartilhar aqui a pantalla. Se qualquer dúvida, estimados, que tenham quanto ao trabalho, podem me consultar, já? Qualquer dúvida que vocês tenham. Não? Uhum. Agora vamos aqui abrir a nossa pantalla. Bueno, agora vamos aqui. Aí. Bueno, estimados, entonces, não? Hemos visto, aula passada, o trapézio múltiple, não? E hemos visto também que é muito mais interessante usar um múltiplo, porque ele simple te dá um erro muito elevado, não? Também mostrei uma função para vocês, já? Agora eu vou mostrar uma função mais interessante aún, que é
uma função com gráfico, não? Vamos desenvolver. É importante que vocês praticam. Não sempre insisto, porque muitas vezes você, não, vou aí, funciona, não. É importante que vocês se empenhem, não? Para poder praticar. Aí eu estou ponendo no que seria, naturalmente, vou pedir a vocês que desenvolvem app designer, passar de function app designer. A diferença é que as entradas serão os quadritos e a saída também quadrito. E, é claro, já mostrei a vocês como trabalhar gráficos, não? Tablas e tudo mais em app designer. Tá? Então, eu vou deixar que vocês olhem. Recordem que o trabalho DD1, trabalho que vocês vão apresentar, vou repetir, o cronograma enviei por Telegram, não? Ou seja, inclusive aí a delegada já sabe, não? Já está ciente, para os que não têm Telegram, que passe aí, não? O grupo de WhatsApp. Que são basta escolher uma unidade, ou unidade 4, ou unidade 5, ou unidade 6. Eu não vou fazer nenhum sorteio, vou deixar que vocês escorram as unidades. E me apresentem um bom trabalho. La DD1, o mais importante em destaque é há que seguir todo o cronograma, pero essa é a PP Designer, não? PP Designer tem que estar muito bem estruturado, com seus paneles. Muitos não lhe gustam pôr paneles, mas é importante. Botões, quadros de entrada, quadros de saída, desenho, não, no caso, e-mails, não? Gráficos, etc. Não? Todo deve estar aí em app design. Não? Qualquer dúvida também, vocês podem me consultar. Tendendo um tempito, eu vou dar atenção a vocês. Claro que eu tenho outros grupos, pero não? Vou encontrar um horário para dar atenção a vocês, ok? De preferência por Telegram. Se não, correio eletrônico, eu preferia por Telegram. Caso não tenha aí correio eletrônico. Bueno, aqui eu havia feito o trapézio múltiplo. Eu vou abrir o trapézio múltiplo. E aqui, um pouquinho mais elaborado, não é o trapézio múltiplo, porque vai mostrar os textos graficamente, não? Aqui, as variáveis de saída, não? É o IA, a integral aproximada, usando o trapézio múltiplo, o erro, trapézio, o nome, não? A função entre apóstrofe, deve estar entre apóstrofe, os limites da integral e o número de segmentos desejados. Primeiro, eu agarro o texto, porque isso vai ser stringcat. Vocês já conhecem aqui, eu não vou explicar mais, porque vocês já conhecem essa estrutura. Para passar a função handler, que facilita bastante o cálculo de H, B menos A entre N, os X, ou seja, A é X0, H em H, hasta chegar a B. Isso vai me dar o vetor contendo desde X0 a Xn. Não? O f de x vai me dar os f de xi, desde fx0 a fxn, f de xn. Agora, por que esse vetor ponderador? Eu expliquei dia de ayer. O ONES, uma fila, n-1 colunas. Por quê? Se temos
N intervalos, temos N mais 1 dados. Ok? Ó, N mais 1 dados seria o N maiúsculo. Não? Menos 2, que os dois vale 1 nos extremos, hemos visto isto. Hemos visto que os extremos se multiplicam por 1 e os nodos interiores por 2. Então, o comando ones cria vetores ou matrizes de unos. Uno coma uma fila por tantas colunas. Nesse caso, se tenho 1 aqui, eu tenho N mais 1 dados. Tá? N é um número de intervalos, 4. Se tenho 4 intervalos, tenho 5 dados. Ok? 5 dados. Tá? Que é N mais 1. N mais 1 menos 2, N menos 1. Não? Que são os nodos interiores. Por isso, 2 vezes o ones, não? Então, se vocês põem, então, esse vai ser o vetor ponderador. Vou multiplicar por fx, os extremos por 1 e os nodos interiores por 2. Agora aqui é algo que é hecho para simular um valor exato. Eu diria a vocês, se o número de n, o número de intervalos, tendem a infinito, a integral tende a ser exata. O somatório se transforma em uma integral. Dessa maneira, eu simulei. Claro que uma computadora não é infinita. Então, eu simulei um NE, que eu chamei de N exato, igual a 1000. Então, se vamos ter LHE, que é B menos A, entre NE. O XE é X exato. A, B com HE, que é muito pequeno. Então, esse vetor aqui vai ser enorme. 1 milhão, 1 milhão e 1. F de XE. Não, Fx exato. E aqui no mesmo hacemos os extremos 1 e os nodos interiores multiplica por 2. E hago e calculo essa integral será exata. Será exata entre comillas, pero su erro é tão pequeno na ordem de bilionésimos. Então, não podemos considerar como exato, não? Entre comillas. O erro, então, vai ser o valor exato menos o valor aproximado entre exato vezes 1000. Perfeito? Aí, luz. Sim, só me hace recordá-los. Bueno. Não é problema, só eu quero um controle, não, que vocês estão assistindo às classes e tudo, não? Não quero que faltem nas classes, que é muito importante. Bueno, então, aqui me permite, então, esse IE, integral exata, está realmente muito próximo, quando vocês escolhem o número de intervalos igual a 1 milhão, pois vai ser um erro tão pequeno que podemos considerar como exato, não? Não que seja, nem na computadora é absolutamente exata. Por aí podemos calcular o erro. Aqui eu vou graficar o quê? A curva, aqui eu grafico a curva.
Aqui, ó. De A a B com 1000 valores e ele simplesmente grafica a curva. Então, aqui o gráfico da curva, gráfico de la curva. Não? E aqui, a parte de arriba, não, as muestras. E aqui são as muestras. Só que, como eu pongo plot, em rojo vai ser a parte de arriba de los trapézios. Parte superior dos trapézios. Já? Porque ele vai juntar os pontos. E aqui, as paredes do trapézio. Laterais, não? Rodolphe, Grillon e o texto que eu capturei ao início. Antes de transformar em function, não? Em handler, function handler, capturei a função em forma de texto para ser apresentado ao título. Vamos ver funcionando? Estão curiosos ou não? Estão, né? Eu também estou. Bueno, o que faltou é o erro, como o erro. Então, aqui, vamos agarrar esse exemplo para ser mais rápido. Recordando que isso pode ser para qualquer função, não necessariamente esse polinômio. Pode ser qualquer função cuja variável independente seja x. Se é mais de uma variável independente, devo modificar, então, esses aí, não? Ou se tem constantes. Mira, aqui eu pongo a função, o polinômio de quinto grado, começa em 0, termina em 0,8, com 4, não? Com 4 trapézios, 4 intervalos, 5 dados. Aí, isto vai servir mais adelante para o título. A caractere está em forma de texto. Aqui, vocês já sabem, não vou entrar em detalhes, porque já vimos isso, não? Muitas vezes, não? Isso é para nosso função handler, não? Já que vai facilitar muito. Facilita bastante a função handler. Calcule lat, que é b menos a entre n, 0,2, não? 0,8 menos 0, entre 4. Aqui, vou calcular os x. x0, x1, x2, para em forma de vetor. Nota-se que x0 está na primeira posição, tá? E xn, x4, está na quinta posição. Tá? Devo ressaltar que 4 intervalos, 5 dados. Vamos calcular o fx, mira, f de x, não? Já que criamos a função handler. Bueno, aqui é o vetor ponderador que eu havia dito a vocês. Ora, se tenho 4, 4 menos 1, 3. Não? São 3 nodos internos que multiplica por 2. Um extremo por 1, outro extremo por outro, 5 dados, 5 valores. Esse vetor ponderador se multiplicará com f.
Nota-se que os nodos interiores se multiplicam por 2 e os pontos extremos por 1. 5, esse também mede 5. Só que os nodos interiores haremos um produto vectorial. Aqui está. H entre 2 por a suma de Fx por Vp, vetor ponderador. Ele vai te dar a integral aproximada que hemos calculado manualmente e vocês han visto 1.4848. Não? Agora vamos simular com muita precisão o valor exato, um erro tão pequeno que podemos considerar como exato. N é 1 milhão. 1 milhão de intervalos. Olha, 1 milhão de intervalo, 1 milhão em 1 valores. O LAT, vocês vão quedar impressionados. Vai ser extremamente pequeno. Ó, 8 vezes 10 a menos 7. Esse é 7. Mira como é pequeno. XE significa X exato. Não, esse foi um número que inventei para poder não sobreponer nas outras variáveis. Valor inicial 0, valor final 0,8, com valor um incremento pequeno. Aqui é um vetor que vai ser 1 milhão e 1 valores. Fx exato é igual a f de x exato. 1 milhão e 1 tamanho, não? E aqui no mesmo, não? Os nodos interiores serão multiplicados por 2, ou seja, 2 valores por 1 nos extremos e os outros 999.999 por 2, não? Aqui já calcula a integral. H entre 2. O erro, isso aqui é, não? O valor exato menos o valor aproximado entre o valor exato vezes 5. Que quanto deu o erro? 9,49, não? Por cento. Podemos dizer. A figura que é a mais interessante. Abro a figura. Queria mostrar a figura para vocês. Mira. Construyo mi función. Rodon, grafico la función. Aquí la función, ¿no? La función con el line 2. No sou 2. Já a parte de arriba, que vai considerar as mostras, seriam como simulando a parte superior dos trapézios. Nesse caso, só temos 2 trapézios. 3 ou 4. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, não? São 4. Agora, são 4 pontos. A parte de arriba do trapézio. Agora, as laterais com stem, que vai a graficá-los discreto. Nota-se que é o mesmo, pero usando stem, vamos a ter os traços verticais. Aí está. Os 4 intervalos. Os 5 dados. O DAF. E o título. Sai automático. Listo. E ele já te dá 1.4848. 9.4928. Perfeito? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Perfeito?
Todo correto, Jorge? Perfeito. Importante, estimados, vou repetir, é vocês tipearem, não? Isso é importante. E também passar app Designer. Não tenho tempo aqui em aula para programar em app Designer, porque demora muito mais. Não, tem uma série de detalhes, os quadritos, isso demora mais tempo. Imagina, não, aqui não tenho tempo para passar app Designer, eu dei essa missão para vocês. Usem e passem a app Designer. Eu vou aqui a código. Vou passar aqui. Quero mostrar outra coisa a vocês. Aproveitando. Não? Agora, vou passar a 8. Nota-se que vai acompanhando. E o erro vai reduzindo. E lá a integral se aproximando da integral exata, não? 1.6. O erro é 2.42. Solo. Agora vamos aumentar mais a 1 a precisão. Vamos poner 80. Vamos exagerar. Mira. O 0.0, já praticamente, 1.64. 0. Já praticamente com 3 decimais com total precisão, que é 1.6405, de 1.6401. Com 80, já está muito próximo ao valor exato. Mira. Quanto maior o número de intervalos, mais preciso será o integral. Não, porque aí as retas vão acompanhando praticamente as curvas, não? Generando um erro muito pequeno. Vê aqui, ó, errou 0,0244% de erro. Muito pequeno, verdade? Vou a Uhum. Hasta la fila 21. Vou a hora de la fila 22 adelante. Não? Porque não dá tudo. Uhum. Então, se aqui os textos completos. Eu, como disse a vocês, não deixem de programar e passem a app Designer. Vai demorar um pouquinho, quizá, pero é importante para praticar. Tá? Claro que vocês já sabem que é um modo de plot é distinto, não? Já havíamos visto isso. Há que pôr o nome do gráfico dentro do plot, não? Conforme mostrei alguns exemplos. Hold abre parênteses o nome do gráfico. Não? Grid vocês não necessitam, pero lo mesmo, não? X grid, Y grid,
recomendo ustedes já, em el projeto, já incluir a quadrícula. Bueno, estimados, depois desse exemplo, há outros exemplos aqui, como disse, há montão de exemplos para vocês praticarem. Né? Agora vamos a outro método. Bom, em vistas nossas, para melhorar a precisão da integral, o outro método é conhecido como Simpson terço. Não? Há como em trapézio, há simples e múltiplo, que em realidade é o mesmo método. Vocês vão ver que sim melhora a precisão. Não? Não? Então vamos aqui. Bueno, vou copiar para explicar a vocês como funciona o Simpson terço. Aqui, a série A2 seriam os extremos. Aqui seria lá. E aqui seria o B. E ele tem um ponto central, X. Olha, nesse caso, AT, eu tenho que dividir em duas partes iguais. É B menos A. Entre 2. Sendo que cada lado, ou seja, aqui temos o LAT. O LAT será. E aqui também AT. Bien. Agora, calculando o LAT, óbvio, sabemos que X1 será X0 mais AT. Não? E listo. Não há segredo. Calculamos o f de x0, o f de x1 o f de x2. E a fórmula que vamos agarrar, vou pôr aqui, seria um terço. Por isso também um terço, não? É conhecido a fórmula de Simpson um terço. Um terço de AT, f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. Não? Isso é a fórmula, então, de Simpson um terço. Não? Eu vou pôr aqui, Simpson. Simpson um terço. Não? Bueno, vamos a um exemplo numérico. Vou aplicar a mesma equação, não? Aqui. E na fórmula não está.
Entonces, aquí sería entonces la fórmula de Simpson un tercio. ¿Ok? Aquí está. Tá? Ou seja, ele multiplica um terço, um valor, o valor central multiplica por 4 e f de x2 multiplica por 1 vezes átio. Ou um terço de átio. Também pode ser. Bueno, vamos a nuestra... Pode ser de maneira manual. Né? Aí nossa função handler de 0 a 0,8. Ora, x0 igual a que é igual a A, que é 0. x2, quer dizer, b, porque teremos valor central. Simpson exige 3 dados, 2 intervalos iguais. 0,8. Então, el H será igual a 0,8 menos 0 entre 2. 0,4. Claro que aqui já sabemos que x1 é igual a x0 mais H. Que é o passo 0,4. Então, 0, 0,4, 0,8. E no exemplo, aqui, então, se quedaríamos aqui com aqui o 0, 0,4 e 0,8. Ok? Agora, estimados, vamos fazer o seguinte. Vamos construir o x, que é igual, valor inicial, 0, que é lá, 2 pontos, H em H, 2 pontos, valor final, 0,8. Então, nós temos aí 0,04, 0,8. Vamos calcular o f de x0, o f de x1 e o f de x2. F de x será igual a f de x. Por isso eu digo, aí está. Em realidade já tínhamos isso. Não? Eu vou a copiar aqui a função handler, aunque já bastante difundida aí. Então, aqui temos o x0, x1 e x2. Temos o f de x0, f de x1
e f de x2. Não? A hora aqui, vamos calcular a integrada. Vamos calcular a integral, 1/3 de átio, 1/3 de 0,4, que multiplica f de x0, 0,2, mais 4 vezes o valor central, 4 por 2,45, 6, mais o valor final, 0,2320. Bom, estimados, qual o valor de vocês calculado de la integral? E logo calculem o erro. 2 minutitos. E qual é a integral? Alguém ha calculado? Calculem lá a integral. E ele errou. Vamos ver aí. Conte com voluntários para calcular. Recordando que o valor exato vai ser igual a 1,64 0,5
33. Esse é o valor exato. Bueno, exato com 6 decimales, não? Hasta 6 decimales é exato. Listo? Aí, 2 minutitos para calcular. Nadie ele calculou? Bueno, vou deixar que vocês calculem. O erro, tá aqui. E o erro, não? Vou deixar que vocês calculem para poder vocês entenderem. Perfeito, estimados. Derrou aí para vocês. Bueno, agora vocês vão ver que o erro é muito menor. Bueno, vamos aqui ao que seria 35, Jorge. Não, é 0,2 mais 4 vezes 2,456 mais 0,232,0. Tudo isso multiplicado por 0,4 e dividido por 2. Alguém sabe? Eu vou confirmar. Vamos confirmar mais rápido? Olha só como é fácil. Já tenho minha função handler. Qualquer cálculo que vocês queiram fazer, mais fácil com a função handler. Então, já tenho minha função handler aqui ativada. Só para recordar. Então, nesse caso, já hemos calculado, não? I é igual a 0,4 entre 3 por, abre parênteses, 0,2 mais 4 por 2,456 mais 0,2320. Um 1,3675. Foi isso que eles encontrado, não? Não. Foi 1,3675. Ao menos foi o que encontrei. E o erro? O erro sempre é o valor absoluto não ser negativo dos dois, serra e serra. Aqui eu vou meter o numerador 1,65, 64,05, 33, menos 1,3675. Entre, aqui está errado, é ponto. Entre o valor exato, 1,64
0,533. Tudo isso vezes 100. Que é mais fácil. Não, tá coisa errada aí. Ah, sim, já descobri o erro. Faltou parênteses aqui. Encerrar o numerador. Este menos este, o resultado entre esse. Tem excesso de 16,64% de erro. Não? Esse é o erro. Então, vocês... Não? Tá? E aqui deu 1,36, não dá. Deu 1,3675. Perfeito. Claro, nota-se que deu uma precisão muito maior que se for trapézio. Não? Porque é uma tendência a acompanhar a curva, não? Quando é uma parábola. Então, a ideia de Simpson foi justamente melhorar a precisão da íntegra numérica. Claro que há muitas outras aí. Agora, estimados, vamos falar sobre Simpson múltiplo. Assim como o trapézio, também Simpson se pode ser em caso múltiplo, não? Há um detalhe. Para aplicar Simpson, o número de segmentos deve ser par. Tá? Iguais. Ou seja, o LAT deve ser idêntico. Não? A esse, aqui, por exemplo, eu tenho 6 segmentos, 7 dados. F de x4. F de x5. E F de x6. X0, A X0 e X6 seria o B, não? Então, F de A é F de X0. Não? Bem, aqui, como vocês podem observar, há 6 segmentos iguais. Aqui temos um AT. Outro AT. Outro AT. Outro AT. Outro AT.
E aqui, estimados, se vocês observarem bem, com 6 segmentos, eu tenho 3 Simpson. Podemos aplicar 3 Simpsons. Um Simpson, aqui eu vou pôr desencontrado, segundo Simpson, terceiro Simpson. Então, aqui eu tenho 1 e 1, 1 e 2 e 1 e 3. Lo mismo, Simpson múltiple é a aplicação de várias vezes Simpson simple. 2 ou mais vezes Simpson simple. Aí a restrição é: o número de segmentos deve ser par. Tenho 6 segmentos e n igual a 6. E a LAT aí será igual a B menos A entre 6. Ok? Agora vamos aplicar Simpson. De maneira manual, para mostrar a vocês que, em realidade, o Simpson múltiplo não passa de um Simpson simples aplicado várias vezes. Bueno, começar aqui. E isso é igual. Aí tem 1/3 de H f de x0 mais 4 por f de x1 mais f de x2. Cerra parênteses. Mas, lo mesmo, 1/3 de H, segundo I2, não, segundo Simpson. F de x2 mais 4 por f de x3 mais f de x4. Agora, cerra parênteses, mas é o último Simpson, não? Os 2 últimos segmentos. Um terço de H f de x4 mais 4 vezes f de x5
mais f de x6. Agora, observa algo interessante. Temos esse sistema, em essa figura se nota que f de x0 é um nodo, um ponto extremo, e f de x6 é outro ponto extremo. Não? Em esse caso, temos dois pontos extremos, f de x0 e f de x6, que conta solamente uma vez. Agora, o centro de cada Simpson multiplica por 4, que é justamente os ímpares, f de x1, f de x3 e f de x5. Nós temos os nodos interiores. Não? Notamos que o meio de cada Simpson não? Multiplica por 4. Nota-se que, dos nodos interiores ímpares, ele empieza em 1 e termina em n minúsculo menos 1. Ou seja, como n é um número de segmento 6, 6 menos 5. Já a função entre dois Simpson, essa e essa, não? Temos um x2 que conta 2 vezes. Por quê? Porque e f de x4. Aqui, começará em fx2 e terminará em fxn minúsculo menos 2. Não? Se estamos em 6, aqui, então, é 4. Para. Bueno. Observa que a fórmula, vou copiar a fórmula aqui, está bonita. E aí está. F de x0 e f de xn conta uma única vez. 4 vezes igual a 1 no 3 ímpar, não? Hasta n minúsculo menos 1. Ou seja, nos nodos interiores, f de x1, f de x3 e f de x5. Se houver hasta f de x7, aí f de x8, f de x7 seria também, não? Então, é o centro de cada Simpson. Então, temos, nesse exemplo, de a 1 a n minúsculo menos 1. Ou seja, nesse caso, de 1 a 5. Não? 6 menos 1, 5. Aqui, agora, os pares, a função de los Simpson, e os nodos interiores. Empieza em f de x2 e termina em f de x n menos 2. Ou seja, nesse caso, 4. Não, 6 menos 2, 4. Então, os pares, 2, rota, valendo de 2, 4, 6, claro. Desde que o último valor seja n menos 2. Nesse caso, 6 menos 2, 4. Só vai haver 12 e 4. f de x2 e f de x4. Multiplica por 2. E outro extremo por 1. 1/3 de AT. Não há AT entre 3 aqui. Então, essa é a fórmula general de Simpson, não?
podemos, então, por exemplo, vamos considerar, recordando que N minúsculo deve ser par, não pode ser ímpar. Ok? Então, digamos que vamos integrar, não? De 0 a 0,8 e vamos considerar 4 segmentos, ou seja, dos Simpson. Então, x at vai ser igual a 0,8. Não? Menos 0, 0,8. Entre 4 segmentos, 0,2. Certo? 0,2. Então, os x empieza em 0 a 2 pontos. At em at, a 2 pontos, 0,8. Então, temos 4 segmentos. Fx é igual a f de x. Bom, nesse caso, a mesma função, okay? A mesma função handle, né? Bom, nesse caso, aquela mesma função, não? De quinto grado, eu vou errar. Então, aqui temos x0, x1, x2, x3 e x4. Nota-se aqui que só temos dos Simpson. Iguais múltiplos, não? F de x1, f de x0, f de x1, f de x2, e f de x3, e f de x4. Bueno, agora vamos aplicar, não, a fórmula múltipla aqui, não? Vai ser 1/3 de at, at vale 0,2. Vai ser 1/3 de at é 0,2. Por, abre parênteses, los extremos, f de x0, 0,2, mais 4 por los ímpares, que representa a parte central de cada Simpson, não?
Nota-se que os Simpsons exigem 2 segmentos. Então, os 2 primeiros, um segmento, aqui seriam um Simpson, na parte central, e o segundo Simpson. Então, teremos 2 Simpsons. Um Simpson, do Simpson. Parte central, ímpar. Abre corchetes. 1.288. Mas, segundo parte central, ou seja, n-1, 4, ímpar, não? 4 menos 1, 3. 3.4640. Mas, mas 2 por, aqui vai a função entre 2 Simpson. Bueno, aqui vai de 2 a n menos 2, só a ele. Por quê? f de x2, ele é o único que está dos nodos interiores que separa do Simpson. Por lo tanto, f de x2 serve ao Simpson, não? Que vai de 2 a n menos 2. De 2 a 4 menos 2, 2. Então, só há ele. 2 vezes 2 por 2.45, 60. Só olvidei aqui, aí um parênteses. Aqui cerra um parênteses. Não? Faltou um. Mas o outro extremo, que conta uma vez solo, né? Mas o outro extremo, que é 0.2320, 232. Listo. Quanto seria a integral? Nesse caso de Simpson, 1/3 múltiplo, não? Nesse caso, com solo dos Simpson, não? Mas eu vou fazer assistência. Eu creio que estão quase todos aí. Igual a Arela na assistência. Por favor, não deixem de responder. Bien. Alejandra. Perfeito. Victor Alfaro. Aldo Arones. Eduardo Aiquipa. Eduardo Rianella, já vi que vem. Vino Cristiano Castilho também. O Cristiano está por aí, não? Jorge, claro, sempre vem. Rian Cortés.
Sim, Cristiano, sim. Jorge, sim. Cortez. Rian Cortez, olha que vai dar. Vai terminar dando. Vou dar ausente, hein? Christopher. Perfeito. Cutipa está? Sí, profe, presente. Cutipa Ibrahim. Presente, profesor, ¿me escucha? Perfeito. Sim, sim, escuto. Considerei. Rodrigo Mamani. Rodrigo. Ah, presente. E Luz eu já vi? Não, Luz está por aí também, não? Luz. Diego também está por aí. Diego. 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 Não, não escuta. Malênio. Malênio. Ah, não, Diego está com problema de conexão, é verdade. Malênio. Brandon. Brandon. Brandon Quispe. Piero Ramírez. 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 E José Torres. Torres. Presente, profesor. Gracias. Vou volver a repetir. Hein? Malênio Quinde. Brandon Quispe e Piero Ramírez. Cristian, creio que sim, teve assistência, Cristian. Eu sabia que tu estavas. Cristian Dani, não? Cuicup. Tá aqui. Vamos ver se eu não... Tá aí, presente. Melânio Brandon. Não, não, está presente. E Rian Cortez. Bueno, estimados, vamos aqui. Já hice a assistência. Bueno. Ai, que... Na hora, vamos calcular a integral. Alguém se atreve a calcular a integral aí? 1/3 de 0,2? Certo. 1/3 de AT. Vamos ver quanto vale essa integral. Não, estou usando a mesma função para que vocês possam comparar. Para qualquer função serviria, não?
Vamos? Bueno, vou calcular. Y es igual 1, ou melhor diz, 0,2, que é late entre parênteses 0,2 mais 4 por, abre parênteses novamente, 1,288 mais 3,464, cerra parênteses, mais 2 por 2,4, 560, mais o último valor, 0,23, que é o outro extremo, não? 0,232, cerra parênteses. Não? Aqui faltou o por. 0,203 por 1,6235. E se vamos calcular o erro, claro que o erro sempre ABS, não? Abre duas vezes. Valor absoluto 1,640533 menos 1,6235 serra entre 1,640533 serra parênteses. O erro bem pequeno, não? 0,01, claro, faltou multiplicar por 100 para dar em porcentagem. Não, porque 1,0383, é praticamente 1% de erro. Bem pouco, não? Aqui, a correção. Bien. Agora, estimados, vamos a... Claro que há outros exemplos aqui, e também uma sugerência para vocês armarem uma app designer com toda essa ferramenta que eu dei a vocês. Facilmente vocês armam esse exercício que vai ser útil para, não, vocês assim aprimorarem, não, com a app designer. Vou mostrar aqui um Simpson 1/3. Já aqui, já listo, não? Aqui, tá? Aqui é o seguinte, há que recordar que para cada Simpson 1/3, o número de segmentos, o número de intervalos deve ser par, obrigatoriamente. Por quê? O Simpson exige dos intervalos iguais. Então, o número de intervalos deve ser par, obrigatoriamente, para o Simpson 1/3 múltiplo, não em 5. Não? Bueno, entonces, modo de 2, o rem de 2, é um comando que calcula a resta de uma divisão de um número por outro. Se a divisão é exata, não há resíduo e o valor é zero.
Entonces, rem de 8,2 é zero, o resíduo. Ou mod, não? Mod ou rem. Qualquer um dos dois serve. Agora, rem de 7,2, 1. Então, é para provar se o número é múltiplo, eu posso usar mod ou rem. Pode ser rem também. Rem ou mod. Os dois comandos funcionam de igual maneira. Te calcula o resíduo de uma divisão. Então, se o número n aqui é par, entre 2 vai dar a divisão exata, então ela resta o resíduo é igual a zero. Averigua se o número n é par. Então, se o número A, aqui eu pus 2. Se não é par, não há nem o que fazer. Bueno, se é par, vamos começar. Primeiro, a função f, que está entre apóstrofe, é um texto. Guardamos aqui para o título os limites da integral, n o número de intervalos, que, claro, obrigatoriamente deve ser par. Bueno, este não vou entrar em detalhes, trincar, este dos funções, já hemos visto muitas vezes. B menos A entre N. X é A, 2 pontos A tem A, 2 pontos B. Já? Fx é igual a F de X, não? Aqui eu vou calcular os f de X. Então, A, não? A chegou a B menos A entre N. E empieza em A, termina em B com incremento A. Aqui eu vou calcular os f de X usando a função handler. Agora vamos criar o vetor ponderador, não? O vetor ponderador aqui vai ser distinto, não? Por quê? Sabemos que se temos n intervalos, temos n mais 1 dados. E o vetor, óbvio, terá o vetor ponderador, assim como f de x e x, terá n mais 1 dados. Dos dados, o primeiro, 1, e a posição n mais 1 de VP, primeiro elimino VP, vetor ponderador, para evitar conflito. Tá? Então, certificamos que ele não exista. O primeiro valor é 1, o último também será 1. Não? A posição n mais 1. Não? Porque se tenho 6 intervalos, terei 7 dados. Então, o dado sétimo será 1. 1, não, os dois extremos. Os extremos igual a 1. Agora, começando na segunda posição, que é o f de x1, f de x3, f de x5, e assim sucessivamente. De 2 hasta n. Por que n? Porque ele começa, em realidade, o x1, o f de x1 começa na segunda posição, 2 em 2, hasta n. Claro, se eu tenho n mais 1 dados, n mais 1 é extremo, 1 a menos é multiplicado por 4. Então, vocês podem ir igual de 2 em 2, de hasta n. Então, assim, e aqui está igual a 4. Aqui vai ser, começar na terceira posição, ou seja, os pares, f de x0, f de x1, f de x2.
Terceira posição, par hasta n-1. Claro, n mais 1 é o extremo. N é o último ímpar. N-1 é o último par. Nodo interior. Posição pares, igual a 2. Então, calculamos a integral. A83, a suma do produto vectorial por el vetor ponderador. Então, eu pondero e logo sumo. Agora, quanto ao valor exato, haremos o mesmo, não? Inclusive, nem sequer cambiei. Considerei trapézio, porque não há diferença. Aqui, com 1 milhão de pontos, ao final, aqui sim é interessante o gráfico. Bueno, vamos poner para correr. Bueno, na primeira posição entra a função. Use obrigatoriamente vetorial, porque vamos graficar. Não? Ponto elevado, ponto ao cubo, ponto à quarta potência, ponto à quinta potência. Só não é necessário x. Valor inicial 0, A. Valor final 0,8, B. 4. Não? Simpson. Havia errado o nome. O S par, claro, 4 entre 2, 2, resíduo 0. Texto, isso vai servir para pôr aqui cria o vetor ponderador nos extremos. Está vendo? 1 e 1 nos extremos. Primeira posição, quinta posição, não? Que é n mais 1. Já o segundo vai ser 2, 2, não, 4, 4 e 2 em central. Começando na segunda posição e terminando na posição n. Não, que é n mais 1 dados, da posição 4. Primeiro 4, end, 2 em 2. Segundo 4. E agora só falta o do central aí. Terceira posição, a n-1, certo? De la terceira a terceira posição. Aqui é posição pares. Isso. O vetor ponderador está correto. 1, 4, 2, 4, 1. Vai multiplicar por F. Esse vetor 1, 4, 2, 4, 1, multiplica e suma. E multiplica por A33. Esse vai ser o valor da integral. Bom, aqui já hemos visto.
tal como hemos calculado manualmente, 1,62. E o gráfico aqui vocês podem apreciar. Claro, aqui eu saquei a parte de arriba, não, porque não haria sentido poner trapézio. Aí não é trapézio, é Simpson, 1/3. Agora, no mesmo, não? Quanto maior é o número, se aqui eu pongo 40, aqui eu vou ir a seguir direto, editor. Então, nota-se 1,6405. Nota-se a diferença de trapézio múltiplo, que com 40 aqui já deu uma precisão de mais de 4 decimais. 1 vezes 10 a menos 4 de erro. Por cento de erro. Então, é uma precisão muito boa. Olha aí. 1,6405, que é o valor exato. 33, não? Nem aparece 33. Mira. Já aparece com 40, aparece o valor exato. Porque ele acompanha melhor a curva. Isso usando... então, usando aí com 40... Não? Agora, se usando isso usando... Se usamos trapézio, vou usar trapézio para comparar. Aqui está. Vou a retirar. Muito bem. Eu vou pôr 40, igualmente. Nota-se que com 40, ele não é tão preciso na segunda casa decimal. Ele já apresenta erro, mientras que o outro apresenta exato hasta a quarta casa decimal. Aqui hasta a terceira. Com o mesmo número de segmentos. Aqui apresenta um erro muito maior, mientras que usando Simpson, apresenta um erro muito menor. Então, conclusão, veredicto, trapézio múltiplo, Simpson múltiplo, é de hecho mais eficiente. Estimados, mais uma vez eu vou copiar aqui a nossa pizarra. E eu vou dar mais oportunidade para quem não ha respondido a assistência. Está aí para que vocês entrenem. E aqui, estimados, eu vou compartilhar com vocês. Perfeito?
Bueno, estimados, qualquer dúvida, de nada, Luz, graças a ti por... aí vou volver a falar sobre a assistência, porque me preocupa que algum de vocês ganhem DPI, não? Porque creio que já há um com DPI. Não, primeiro grupo. Alguém? Estão todos presentes. Perfeito. Não, graças a Deus, Luz. Então, seu estimado, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham em relação ao trabalho que vão fazer, podem me consultar, ok? Recordando que, mais uma vez, o próximo lunes vamos a ter a PC 2 capítulos com temas do capítulo 4, 5 e 6. E a parte da PC 2, né? Vamos aprender na próxima semana, dia martes, tá? Classes, ou seja, normal. Dia miércoles, adelanto del trabalho. Já? Se caso aún não he terminado a unidade 7, também seguirei com a unidade 7, desde que todos apresentem seus trabalhos, seus adelantos, ou dúvidas também. E o último dia de classes, apresentação da DD1. Vou pedir encarecidamente que a senhorita Luz, no mesmo, não enviar uma hora antes, para que eu tenha, pero não vai haver uma exposição com PPT, não. Solamente vai me mostrar o app design funcionando em MATLAB. Perfeito? E eu vou fazer algumas perguntas, claro, respeito ao app design e ao trabalho. E na semana 8 seria, então, a exposição com PPT. Não? Já não é necessário falar detalhes de app design, nada disso, porque isso já foi dito na semana anterior. Não? Só falar sobre como aplicou, antecedentes e tudo mais. Ok? Perfeito, estimados. Eu despido de vocês e até o dia de amanhã, na qual vamos dar